frente do candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, que deu início à campanha também, participando de uma carreata no Novo Gama, no entorno aqui do Distrito Federal, na tarde desse domingo. A Marília Ribeiro volta aqui com a gente para contar os detalhes. Oi, Marília. Bom dia, Nath, a você, ao Murilo, a todos que nos acompanham. Um bom começo de semana para todos nós. Nath, é isso. Ronaldo Caiado, candidato à presidência da República pelo PSD, deu também início aí à sua campanha eleitoral neste domingo. Ele começou ali por volta de 8 da manhã, onde ele participou de uma missa. E vamos lá, Nath, ele não passou apenas por uma cidade de Goiás, ele passou por algumas cidades. O evento de Ronaldo Caiado começou pela manhã e foi terminar somente à noite. Ele passou ali por Águas Lindas de Goiás, depois Santo Antônio do Descoberto, pelo Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental e encerrou esse encontro lá em Lusiânia. Em alguns pontos, Ronaldo Caiado chegou ali conversar com a imprensa que também estava acompanhando o candidato à presidência da República pelo PSD e os pontos de que Caiado acabou tocando, Nath. Ele disse o seguinte, que vai repetir o que fez em Goiás, que é cuidar da área da segurança pública, saúde, educação, foram alguns dos pontos citados por Ronaldo Caiado. A gente lembra que o candidato do PSD, ele foi governador do estado de Goiás por 2 vezes, eleito e reeleito. Ali ele saiu, deixou o governo de Goiás com mais de 80% de aprovação lá dentro do estado, focando principalmente na área da segurança pública. Com o governo federal, durante o seu último mandato, ele teve vários embates, principalmente ali na figura do ministro da Justiça, que era Ricardo Lewandowski. Ele teve embates com Ricardo Lewandowski e com o próprio presidente Lula, principalmente no que tange à proposta de emenda à Constituição que trata sobre a segurança pública. Muitas vezes, Ronaldo Caiado disse que o governo federal estava querendo tirar o poder dos estados e dos municípios em relação as suas polícias. Dessa vez, ele foca nessa questão aí, dizendo que vai repetir o que fez em Goiás com o restante do país. Outro ponto também que foi dito por Ronaldo Caiado, Nath, é em relação ao seu vice. Nós estamos falando do presidente do PSD, Gilberto Kassab, que não esteve com Ronaldo Caiado no lançamento ali da campanha eleitoral. De acordo com Caiado, Kassab estava em São Paulo fazendo também ali tratativas sobre o lançamento dessa campanha eleitoral. Nós lembramos que na última semana, Gilberto Kassab, em um evento, acabou dizendo, dando apoio ali, né, afirmando que quem vai vencer as eleições de 2026 é o presidente Lula e que Flávio Bolsonaro não tem a menor chance. E agora o que Caiado vem dizendo que nada disso que foi dito por Gilberto Kassab, presidente do partido, o qual ele é candidato à presidência da República e que Gilberto Kassab é o seu vice, nada disso interfere na relação dos dois e que ele continua no páreo para a presidência da República. Sobre, então, outra questão que Ronaldo Caiado acabou citando também, Nath e Murilo, foi sobre ele ir para o segundo turno. O que ele está fazendo agora? Em alguns pontos de parada durante esse lançamento da campanha, Ronaldo Caiado tocou diversas vezes na tecla de ir para o segundo turno e atacou ali o candidato Flávio Bolsonaro do Partido Liberal, dizendo que ele não tem a menor chance com o presidente Lula caso eles dois vão para o segundo turno das eleições, caso ele venha a acontecer. E que o nome ideal para ir para o segundo turno com o presidente Lula é Ronaldo Caiado. Então ele tocou muito nessa questão ali, atacou principalmente o candidato Flávio Bolsonaro, afirmando que ele que deve ir para o segundo turno, falou sobre questões aí ligadas à segurança pública. E vale trazer também, Nath, uma das dificuldades que eu vi vocês comentando aí, uma das dificuldades de Ronaldo Caiado é o reconhecimento nacional. Ronaldo Caiado, ele é bastante conhecido aqui no Centro-Oeste, região de Goiás e Distrito Federal, mas ele tem ali e a própria campanha
campanha fala que existe uma dificuldade dele ultrapassar, então, essa fronteira de Centro-Oeste. E com isso, Ronaldo Caiado, ele vem batalhando ali nas suas redes sociais, participando de sabatinas e também de debates para poder ter esse reconhecimento nacional e não apenas do Centro-Oeste. E essa aí é uma das dificuldades que a própria campanha do candidato Ronaldo Caiado reconhece. Agora, Nath, precisamos acompanhar, saber como é que vai acontecer, quem é que vai ocupar, então, em 2027 aqui, o Palácio do Planalto. Eu volto com vocês. Exatamente, quem vai ocupar uma dessas salas aí do terceiro andar desse palácio que está atrás da Marília. Valeu, Marília. Marília volta às 11 da manhã no Contexto Metrópolis, trazendo ainda mais detalhes importantes diretamente aqui de Brasília. É isso, Murilo. A gente já tinha resumido um pouquinho aqui sobre o dia do Caiado, mas agora a Marília trouxe os detalhes. Essa questão ali do Gilberto Kassab, desses palanques todos, acho que é das coisas mais curiosas e interessantes da candidatura do Ronaldo Caiado, né? Gilberto Kassab é desses políticos experimentados do Brasil, não dá ponto sem nó, né? E entra para ser o vice de Ronaldo Caiado, não participa do lançamento da campanha de ontem, que é emblemático, como a Marília pontuou, e ainda diz que, muito provavelmente, quem vai ganhar essa eleição vai ser Lula. Não vai ser o Flávio, não. Mas que, para segundo turno, se tiver um segundo turno, o melhor candidato não é Flávio, é Caiado, que é o Caiado que pode derrotar o presidente Lula e não o Flávio. Acho que também são desses pontos importantes aí, além da dificuldade do Caiado de ter que circular pelo Brasil todo para ficar conhecido no restante do Brasil. Não dá para ser só conhecido no agro, né? no Centro-Oeste, numa parte aí que ele já, de largada, já tem bastante o conhecimento da população. Caiado optou por também iniciar sua campanha eleitoral em seu reduto político, né? O entorno do DF. É um exemplo do seu governo conseguiu implementar na área de segurança pública. Era uma das regiões mais violentas do país, e após o seu governo, ele deixou esse legado de neutralizar as facções criminosas na região, e ao lado de sua esposa, que é pré-candidata ao Senado, a Gracinha Caiado, e de seu candidato ao governador, Daniel Vilela, que também busca surfar na onda de popularidade que Caiado deixou no Estado, né? Depois de montando um arco de alianças muito consolidada. Mas é exatamente isso. O Caiado tem um renome, tem um peso eleitoral muito grande em Goiás e em parcelas do Centro-Oeste, mas a nível nacional há um certo desconhecimento ainda de sua candidatura, de sua biografia, de sua trajetória, e o eleitorado ainda não consegue enxergá-lo como uma alternativa competitiva ao presidente da República, né, capaz de derrotar o presidente Lula. A BTG Nexus, que falamos há pouco, mostra que o percentual de votos de Caiado e de Flávio na simulação de segundo turno é exatamente o mesmo, né? São 3 pontos que separam Caiado de Lula e também são 3 pontos que separam Flávio de Lula no segundo turno, né? E a estratégia de declarações como a de Kassab, que falou que Flávio não tinha chance alguma na eleição, é exatamente captar esse voto útil da centro-direita para que parcelas da direita não bolsonarista que hoje estão com Flávio migrem para a candidatura de Ronaldo Caiado, né? Mirando superar o teto, o piso de votos ali de Flávio, que é muito alto. É um desafio hercúleo, porque o tempo de campanha é muito curto, e tudo leva a crer que essa crítica pública de Caiado a Flávio foi tardia, né? Eles começaram muito tarde a fazer o contraponto a Flávio, já que a campanha de Caiado está na rua, a pré-campanha, há muito tempo, né? Mas só recentemente Caiado começou a fazer uma crítica pública às propostas e às pretensões de Flávio Bolsonaro. Esse tempo foi fundamental para Flávio se consolidar, e ele realmente se consolidou como contraponto a Lula, consolidando o voto antipetista. E vamos ver a performance de Caiado agora nos debates, né? O PSD vai ter tempo de televisão, vamos ver até que ponto Caiado vai aproveitar as inserções, principalmente para projetar seu voto.
principalmente sua performance nos debates eleitorais. Até que ponto ele vai fazer esse contraponto direto a Flávio nos debates eleitorais. E num cenário de primeiro debate presidencial, que é o da Band, que a Band sempre inaugura, esse importante dispositivo da democracia brasileira, a população gosta muito de acompanhar os debates eleitorais. No próximo domingo, que não terá a presença de Lula e Flávio, né? Isso é muito sensível, os candidatos podem mudar isso a qualquer momento, mas no cenário atual, a gente não deve ter Flávio e Lula. A gente deve ter Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos. Então vai ser também bastante curioso de saber como que esses candidatos vão performar sem essas duas figuras muito importantes. Um político extremamente experimentado em debates, que é Lula, assim como o Murilo trouxe para a gente nesse retrospecto do presidente Lula em muitos processos eleitorais. E outras pessoas ali, por exemplo, Ronaldo Caiado, que já sofreu em debate contra o presidente Lula. Flávio não tem um histórico bom, desmaiou num debate à prefeitura do Rio de Janeiro. Então tem, né, muito essa expectativa de como vão ser essas performances, mas a gente não deve ter Lula e Flávio participando desse primeiro debate na próxima semana. Mas a gente volta a conversar com o Murilo Medeiros muitas vezes ao longo desse processo eleitoral. Murilo, é sempre muito bom te ter aqui. Obrigada, viu? Obrigado, Natália. É sempre bom começar a semana aqui com vocês. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Bom, a gente vai